Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando aqui mais uma live, né, da série Você no Governo. E hoje eu vou estar falando com o Silas. Silas, que hoje é o CFO da plataforma internacional. Hoje nós vamos estar conversando e vai ser um negócio bem doido que você vai viver aqui. Então, eu recomendo que você preste muita atenção. Sejam todos bem-vindos, você que está chegando agora aqui. Sejam todos bem-vindos. Então hoje nós vamos falar com o Silas e hoje nós vamos falar sobre, dentro das esferas do governo, nós vamos falar sobre família. Então você que tem interesse em conhecer sobre família, entender como que eu governo sobre a família, hoje nós vamos falar sobre isso. E entenda que a família é assim, algo que é o principal, é a coisa principal que Deus estabeleceu na Terra. E que ele valoriza demais. E se você não entender como você governa sobre a família... olha só, estou desbloqueando, enfim, amigo. Que bom, se sejam todos bem-vindos, bom dia. Pessoal, vamos aproveitar, já que vocês estão entrando aqui, vamos encaminhar para 7 pessoas. Para 12, vamos lá, vamos falar sobre os 12. Eu vou começar a usar o número 12. 12 discípulos. Então envia para 12 discípulos aí, 12 pessoas que você acredita que precisam entender como governar sobre a família. Começa a enviar para essa galera aí, que nós já vamos startar aqui. O Silas já está aqui. Bem-vindo todos vocês, bom dia. Bom dia, Carol. Eu vi que você fez a live, cumpriu com o compromisso público, né? Missão dada é missão cumprida. Parabéns, viu? Parabéns. Fala, Marcos. Cara, o Marcos tá revolucionando, hein, Marcos? Tô gostando de ver, cara. É um cara que tava com dificuldade ali de entender, né? E de buscar esse relacionamento ali na leitura da Bíblia. E agora é o cara que tá feroz. Todo dia manda ali uma passagem bíblica que ele está lendo, que ele está estudando. E Marcos, eu te mandei uma tarefa aí para você fazer no particular. Eu quero que você me explique agora. Eu quero que você grave ou uma live ou você grave um story. Eu acho que uma live é mais da hora, né? E você vai explicar tudo que você entendeu. Quais foram as chaves que você pegou na palavra, na inteligência bíblica. Depois que você leu durante a semana, o que você conseguiu captar e pôr em prática. Eu quero ver isso, tá? Porque não é só ler a Bíblia. Ler a Bíblia por ler não significa nada e não muda nada. O lance é você ler a Bíblia, pegar a chave que o Espírito Santo te trouxe, a clareza de algo e pôr em prática. Se você disse assim, você é responsável disso. A responsabilidade é toda sua. Eu apenas fui um canal de comunicação. Fala, Silas na área. Olha o Silas aí. Vou te chamar aqui, Silas. Bora chamar todo mundo para estar aqui na live hoje. Silas aqui. Você já deve ter feito seu boot, você já deve ter feito seu E tempo aí? com Deus. E aí, senhor Silas? Seja Muito bem-vindo. bom dia, excepcional dia. Tudo bem por Excepcional aí? dia. Tudo ótimo. E é um prazer ter você aqui, receber você aqui para a gente estar falando sobre esse tema que é tão importante, né, Silas? Que é a base É. de tudo. Literalmente a base de tudo. E, Família. e justamente esses dias que a gente está inaugurando essa plataforma, nós estamos numa vibe de falar sobre filhos, família, e isso é importantíssimo, se as pessoas soubessem como isso pode mudar o mundo, que realmente isso é a base de tudo, nações não entrariam em guerras, povos não sofreriam com caos, com fome, é uma doideira. É verdade. E nessa série, Silas, a gente está falando sobre governo. E o governo, quando você entende o governo, e o governo, quando você entende que ele começa na sua casa, quando a gente entende que o governo começa na família,
começa dentro de casa. Não adianta você querer governar os negócios se você não governa dentro de casa. Não adianta você querer governar sobre a educação fora se você não governa na educação dentro de casa. Não adianta você querer governar na economia fora se você não consegue lidar com as finanças dentro de casa. Então, todo o governo, ele começa, e esse é o principal pilar, é a principal cadeira de governo, dentro dos 7 tronos que existem, das 7 esferas de governo. A família, ela é a instituição que Deus estabeleceu, que é a principal. Então, se você não governa, se você não entende como fazer isso, e se você não consegue esse domínio, você não consegue educar o teu filho, você não consegue cuidar das suas finanças, você não consegue ter a espiritualidade, que é a esfera da religião, né? Não consegue entender e se relacionar, ensinar o seu filho, sua família, sua esposa e você mesmo a ter esse relacionamento constante, para que ele saia da fase do relacionamento e se torne intimidade com Deus, para que você então tenha a identidade revelada e consiga gerar os frutos. Se você não consegue fazer isso dentro de casa, não adianta você querer ganhar o mundo. A própria inteligência bíblica fala, né, Silas? De que adianta ganhar o mundo e perder a sua própria casa, a sua própria família. E isso é o que nós estamos falando aqui dentro dessa série. Para você que está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Você que acompanha o Silas, seja muito bem-vindo. E você que me acompanha, você não pode sair dessa live se você não seguir o Silas depois disso, tá? Porque aqui você vai ver de códigos. Hoje, eu vou aproveitar agora e já dar uma introdução. O Silas, hoje ele é o CFO da plataforma internacional. É o sócio-presidente da escola. É isso, que Silas? Eu sou sócio da escola agora. A gente não pode Sócio da falar o nome escola. ainda. Não, É, também. é o sócio da escola. Que nós estamos criando lá na plataforma uma frente dentro do grupo, dentro da holding. E tudo que vocês vão ver que está acontecendo é sempre voltado à educação, sempre voltado à família, sempre voltado aos princípios, ensinar os princípios para que famílias sejam restauradas. E vai ter umas coisas bem doidas, né? Para que o seu filho, se você tem filho e você quer que ele participe da escola, vai ter umas coisas bem doidas. E eu não sei não se dá conta de deixar o seu filho lá na escola, viu? Porque tem muito mais a ver com você que é pai do que com seu filho. Essa escola vai educar não só os filhos, mas os pais também. Então, Na imagina verdade, a loucura, é um né? ciclo. A gente está começando, a gente fez os treinamentos agora, foram 2 dias de treinamento com os professores e a principal mensagem que a gente passou para eles foi o seguinte: vocês esqueçam tudo que vocês sabem sobre educação. E aí, enfim, vai ser umas doideiras, viu? Muito bom. Então, vamos começar aqui, Silas, a gente falando sobre essa frequência que existe, né? Eu tenho falado que o acesso te gera uma ambiência, né? E essa ambiência, ela te eleva à frequência. Então, quando nós estamos falando sobre governo e nós andamos com quem governa, é natural que você governe. É natural que as áreas que você não governa, você comece a governar. Então, dentro desse processo, né, de governo, eu tenho convidado algumas pessoas. Eu estava falando com o Felipe Sintra ontem, a gente teve o coquetel lá na Box, que está tendo do evento do Gênesis, do Júnior Neves e da Keila. E eu conversei com o Felipe Sintra, e a gente estava falando que a nossa primeira live da série de Você no Governo foi com ele, sobre negócio. E ele estava explicando que desde os 16 anos ele empreende. Desde os 16 anos, eu não sabia disso. E ele me falou o seguinte, ele falou, olha, eu tive 7 negócios e hoje eu estou com 3 ativos fora. E nenhum dos negócios eu ponho a mão. Os 3 negócios rodam, os processos estão acontecendo, as coisas estão acontecendo, eu estou tendo retorno sobre isso e eu não preciso pôr a mão. E eu fui desafiado a vir para cá porque eu nunca trabalhei no CNPJ de ninguém. Eu sempre trabalhei no meu CNPJ. E eu assumi para conhecer, para entender, para saber como que é isso. E olha que o mais louco, que dentro da Box agora ele já conseguiu criar outros 7 negócios. Então é a essência, é natural dele governar sobre essa esfera. E ele é um cara que tem essa expertise, né? E eu estou chamando o Silas aqui, eu chamei o Silas, sejam todos bem-vindos, vocês estão chegando agora. E nós vamos falar sobre, aqui o César
comentou, gestão muito bem feita, é isso mesmo. E agora nós vamos falar sobre família, porque família é o grande problema, é o caos que nós vemos na sociedade. Existem alguns números, indicadores falando sobre a quantidade de meninas que engravidaram na geração que passou, nessa última geração. Meninas que engravidaram e não souberam lidar com seus filhos. Crianças que cresceram sem a referência de pai, de paternidade. E alguns índices também mostram que a maioria dessas crianças que estão na prisão, que estão homens, né, hoje que estão na prisão, que estão no mau caminho, o que faltou foi a referência de paternidade. Foi alguém com autoridade ensinar os nãos, colocar limites. Mas não é limite de bloqueio, mas o limite ensinando, fazendo perguntas, trazendo, questionando o porquê daquelas ações, o porquê daquela rebelião. A criança, ela não sabe, né, Silas? Ela não sabe entender as próprias emoções. E às vezes ela fica... ela quer explodir. Quando a gente não conhece, a gente... É estranho, por que você explodiu? Por que você chutou a porta? Por que você chutou a porta e bateu? Aí você fala, a criança fica emburrada e sai pro canto. Aí quando você vai conversar, filho, explica pro pai. O que aconteceu? Aí você vai entender. Pai, eu não sei o que eu senti, eu não sei. Eu só sei que eu fiquei muito nervoso e por isso que eu chorei. E aí você vai entendendo e você vai explicando e você vai educando. Mas quem não cuida da família vai entender esse comportamento só como uma rebeldia, como uma falta de educação. E vai travar o seu filho, sua família. E aí, Silas, quero começar aqui, a galera já chegou. Quem tá chegando aí, você vai convidar pelo menos 12 pessoas. Manda um aviãozinho para 12 pessoas que precisam governar sobre a família, tá? E manda a pergunta aqui, ó. Quero que você comente, a gente está fazendo todas as lives. Comentário, pergunta, crítica, elogio, coloca o que você quiser aqui, mas conversa com a gente, tá? Nós estamos aqui para conversar com vocês. E imagina o seguinte, eu já quero trazer isso também, que o Silas é um cara que é difícil você encontrar pessoas que têm um conhecimento e se relacionam como ele se relaciona. E você vai entender, eu tô falando agora porque depois que o Silas começar a falar, já era, eu não falo mais, o negócio vai ser doideira. Você vai perceber. Pega o caderno, pega a caneta, anota, você vai ver muita coisa que vai acontecer aqui. E para você que tá vendo, é como eu tô convidando essas pessoas, convidados de honra, porque eu sei que essa conversa que eu vou ter com o Silas, eu teria com ele no particular. Mas eu sei que vai edificar a sua vida. Porque são códigos e são referências que eu vou pegar e eu vou aprender para mim. E o fato de eu estar aprendendo, eu estou compartilhando com você essa conversa. Pensa que eu estou na mesa do bar, conversando com o Silas, e você está na cadeira do lado só escutando. E de vez em quando você pode fazer uma pergunta. Então você vai se relacionar com a gente dessa forma. E existe uma atmosfera que ela vai começar a reinar. Uma ambiência que ela vai começar a reinar aqui, na casa do Silas, que ela tá reinando aí na casa do Silas aqui, e ela vai começar a tocar a tua casa. Você vai começar a sentir a presença de Deus de uma forma como você nunca sentiu antes. E você vai ver como que é importante você deixar com que a sua família, você governar a sua família, deixar com que o Espírito, com que Jesus Cristo seja o cabeça, e você, pai, tomar esse lugar. Deixe ele ser o cabeça. E aí você, como homem, você ser a peça principal, a referência de Cristo na sua casa. Você, como mulher, ser a mulher sábia, deixar de ser mulher tola, para que a sua família seja edificada. O Silas, hoje, CFO da plataforma, é um cara que cuida de toda a grana do Pablo, cuida de toda a grana da hold ali. É um cara que tem uma responsabilidade gigante. Se esse cara não tivesse os princípios de família embutido nele, você acha que ele estaria nesse lugar? Se esse cara não tivesse esse respaldo, o Pablo, ele é intencional nas pessoas que ele coloca perto dele, né, Silas? Você pode falar muito mais do que eu. Ele é intencional nas pessoas que ele coloca perto. E o Silas, ele tem essa capacidade, ele tem esse coração. Você vai perceber aqui, você que não conhece ele, você vai perceber. E eu quero que você sinta isso na sua casa, tá? E desde agora, eu oro ao Espírito Santo para que comece a liberar sobre a sua casa. Pensa o seguinte, a presença dele nunca é mais ou nunca é menos, é a mesma. O que muda é a sua
é a sua intenção. O quanto você está disponível a ter essa presença ou não. A sua sensibilidade que muda, a presença dele é a mesma. Agora, o quanto você está sensível à presença dele. E essa sensibilidade começa a buscar agora. Eu creio que Deus vai começar a fazer, que o Espírito Santo vai começar a fazer milagres. Nós vamos acessar o Kairos. Muitas coisas vão começar a acontecer. E vai ser loucura. Sabedoria é o que crê. Loucura para os homens, mas sabedoria é o que crê. Silas, vamos lá. Família. Já é. Tô arrepiado aqui, Felipe, de verdade. Amém. Esse assunto, família, casamento, é exatamente o que mais me atrai no Pablo. Muitas pessoas vêm para cá atraídas pela prosperidade financeira do grupo, querem crescer financeiramente e elas querem ter várias empresas, assim como nós temos lá, mais de 17 empresas agora, e tudo que põe a mão prospera, tudo que põe a mão multiplica. Agora, o que mais me chamava a atenção no Pablo, e aquele que eu queria mais modelar nele, e eu disse isso para ele no primeiro dia que a gente se encontrou, era: Pablo, eu quero me conectar a vocês pelo jeito que você trata a sua esposa, Carol, e pelo jeito que você trata seus filhos. Naquele momento, naquele dia, que numa hora certa eu vou contar a doideira que foi. Uma semana mudado para cá, sem nenhuma garantia de que eu iria me conectar com ninguém do grupo. Ele me chamou para uma live e eu estava em cima do palco. Quando eu me vi, eu estava em cima do palco e aí depois de uma doideira que rolou, eu falei para ele: olha, é isso que me conecta a você, como você trata seus filhos e a sua família e a sua esposa. E naquele mesmo instante o olhar do Pablo mudou. Foi nítido. E depois ele me chamou para ir na casa dele. E tem pessoas que andam com ele há anos e nunca foram na casa dele. E no primeiro dia que a gente se conectou, creio que por causa disso, algo foi ativado ali dentro do coração dele sobre família. E isso realmente é a base de tudo. O que nós vamos falar aqui hoje, o que nós já estamos falando aqui hoje, é o princípio de todas as coisas. A maior potência do mundo hoje, que é os Estados Unidos, foi formado por pouco mais de 50 famílias. Nações poderosas são famílias. E famílias, e tudo aquilo que começa com princípio, com famílias que entendem o seu propósito aqui na Terra, não tem como, nada segura. Mas a primeira coisa que eu quero te falar aqui, você que está aí desse outro lado, é o seguinte: você deve estar pensando, mas esse povo aí que se conecta lá com a plataforma, com o Pablo, eles já são muito, muito preparados, eles são super pais e super mães. Deixa eu te dizer, não existe super pai ou super mãe. Existe pais e mães que entenderam que precisam melhorar e aprender a cada dia e ter o coração aberto para que, quando errarem, ter o coração aberto a ser ensinável e consertar o erro e ir para uma outra fase, aprender outra coisa. Não existem super pais e super mães. Existem pessoas, pais e mães com coração ensinável. E se você sair daqui só com isso hoje, já é o bastante. Se você tiver um coração disposto a todo dia aprender alguma coisa para tratar melhor seus filhos, para tratar melhor seu cônjuge, para tratar melhor a sua família, isso aí basta. Porque Bom, todo dia você vai ter acesso a alguém querendo te passar, ensinar alguma coisa sobre família. Isso é o que queima no nosso coração. E o Felipe, você estava falando de paternidade. Ontem, na imersão que a gente deu lá na casa do Nésio, eu fiquei impressionado com algo que aconteceu. A gente estava desbloqueando algumas pessoas lá. E aí, nesse desbloqueio, chegou numa pessoa, num cara. O cara era grande, ele devia ter 1,85m, 1,90m mais ou menos. Só que, apesar da altura do tamanho, a gente via que era uma pessoa inferiorizada, que não tinha presença de comando, que
a voz não era poderosa. E aí na hora do desbloqueio ele se derramou lá e tinha um problema justamente com o pai. E é aterrorizante saber que a maioria dos problemas que os homens e mulheres têm hoje são oriundos de problemas com os pais. Talvez você que está aqui assistindo isso e tem algumas coisas que você não gosta, tem algumas coisas que você, cara, por que que eu sou assim? Se você puxar, pode ser que tenha alguma coisa com seu pai. Talvez você não foi pegado no colo. E aí o desbloqueio dele já tinha acabado. E ele já tinha deitado e gritado. E aí na hora o Espírito Santo falou assim para mim: chama o Fábio. O Fábio é um dos executivos, ele é CEO do resort. Chama o Fábio, pede para o Fábio sentar no chão e colocar ele no colo. Uau. É ridículo, é doido, é tudo que você possa imaginar essa ideia. Só que a partir do momento que a gente abre o coração aqui para as coisas que são doidas para nós homens, mas sabedoria para Deus, você começa a ver coisas extraordinárias. E aí o Fábio sentou no chão e pegou esse cara e deitou no peito dele. Cara, foi uma das cenas mais fortes que eu já vi na minha vida. Esse cara, ele começou a urrar. Eu podia sentir a dor saindo do coração dele. Uau. De alguém que nunca tinha sido pegado no colo com carinho. E aí eu fui lá e peguei e comecei a passar a mão na cabeça dele, assim como faço com meu filho. Cara, às vezes um cafuné que você faz no seu filho é a coisa mais importante que ele precisa. Às vezes pegar ele no seu colo e proteger é tudo que ele precisa no dia de hoje. Você que é pai, você que é mãe, talvez você vai querer, você estava esperando sair daqui com um código pesadíssimo, com algo que você fala, eu vou fazer isso, um passo a passo. Talvez a coisa mais importante que você precisa fazer hoje é pegar seu filho no colo. A bateria está acabando aqui, eu esqueci meu carregador, mas vai dar tudo certo. Talvez é isso que você precisa. Só isso. Talvez você precisa fazer cafuné nele. Talvez você precisa colocar ele no colo e falar, olha, você está se sentindo mamado? Nós estamos aqui para te proteger e para te treinar. É tudo aquilo é tudo que aquele cara não teve na infância. E ali eu pude ver o coração dele despedaçando ali e algo novo surgindo dentro dele. E na hora que ele levantou, eu pude ver uma nova pessoa ali. Você, pai, você tem um papel importantíssimo na vida do seu filho. E governar sobre a sua casa é governar sobre as suas decisões. E você tem toda a decisão do mundo de fazer o que você quer agora, inclusive ser um pai melhor para o seu filho. Você, mãe, você tem que primeiro governar sobre a sua decisão, inclusive sobre ser uma mãe melhor. Decidir melhorar todo dia, aprender todo dia. O que não faltam são pessoas como nós aqui, que todos os dias abrimos aqui o Instagram ou qualquer outra coisa para compartilhar um pouco sobre família, sobre base, sobre princípio. Uau. É incrível como você começa a perceber a sensibilidade, essa sensibilidade ao espírito, essa sensibilidade. O Onésio Monteiro entrou aqui, ele viu o que aconteceu ontem. Uau. Tava falando, Nésio, do cara que a gente colocou no colo ontem. Que eu pedi pro Fábio colocar no colo. Foi assustador, uma das cenas mais doidas que eu já vi. E se você começa a observar isso, foi a sensibilidade. Esse começo foi simplesmente esse desejo de família. O Nésio Monteiro e a Jéssica, eles estão fazendo um trabalho sobre famílias também. Eles estão falando com famílias, porque nós entendemos, se você não governar
sobre a sua casa, sobre a sua família, você não vai governar sobre mais nada. Você pode construir algo, mas você não vai construir o reino, você vai construir um império. Quando você não governa sobre a sua casa, você constrói império e não reino. Então, o Nésio é um cara que está fazendo isso. O Nésio é um cara, junto com a Jéssica, eles estão construindo. A família entendeu a necessidade de usar os dons, os talentos que Deus deu para ele, para ensinar famílias a lidar com tudo isso. Famílias a lidar com o seu dinheiro, os seus investimentos, porque esse é um dos pilares principais que pode destruir uma família. E aqui a gente já começa nesses pilares. O primeiro pilar principal é o financeiro. O que pode destruir uma família? Entende? Esse pilar, ele pode acabar com qualquer casamento, se os pilares não estiverem fortalecidos. Eu já vi empresas, já vi casamentos, já vi famílias serem destruídos por conta de não saber governar sobre as finanças. E quando nós temos essa sensibilidade, o Onésio, ele tem isso, ele tem esse conhecimento, junto com a Jéssica. Ontem ele abriu a casa dele, por família, ele abriu a casa dele, e por isso, uma pessoa que tinha um problema com o pai, conseguiu ter acesso e conseguiu ser curado da sua alma, no teu espírito. Entende como que quando você se move por aquilo que move o coração de Deus, e o que move o coração de Deus é família. Família move o coração de Deus. Eu lembro que quando eu trabalhava no banco, Silas, no Santander, cheguei a um certo patamar, um certo nível lá, e o próximo nível, quando eu olhei para o próximo nível, era um nível onde o princípio era destruir a família. O princípio que tinha era destruir o que a gente tem de família. O Nés falou que o Malafaia desbloqueou geral ontem. Cheio de graça. E eu lembro que esse nível, Silas, era um lugar onde era um lugar sujo, era um lugar que trazia maldição para a família, prostituição, etc. e tal. E eu olhei para o futuro e eu falei, se eu continuar aqui, onde eu vou chegar? Aí eu olhei para essas pessoas lá na frente, eu olhei os presidentes, os superintendentes, todos eles eu encontrei 3 sinais. Primeiro, os olhos acinzentados, não tinha brilho nos olhos. Segundo, todos eles tinham uma enfermidade no corpo por causa da ansiedade, da depressão, daquela pressão. E o terceiro, todos eles estavam no teu segundo ou terceiro casamento, não tinha relacionamento com seus filhos. Aquele olhar de, tipo, minha vida é uma bosta, de que adiantou tudo isso? Quando eu li isso, eu falei, cara, não faz ideia. Não faz sentido nenhum eu ficar onde eu tô. Mas eu não fazia ideia para onde eu tinha que ir. Foi onde eu comecei meu processo, da minha jornada de mudança, de transformação. E quando eu olhei para isso, eu vi que aquilo feriu o princípio da família. E eu via que tinha pessoas, Silas, que eram homens casados, mulheres casadas, que queriam acessar esse nível. A corrupção dentro da família. A família destruída. E qualquer nação, toda tribo, todo povo, toda empresa tem por trás uma família. Tudo tem a ver com famílias. Neemias, quando foi reconstruir os muros, ele falou com quem? Com famílias. Olha lá, vão lá vocês. Um muro perto de cada casa. Cada um de vocês, quando foram reconstruir os muros, ele falou para as famílias, olha, na frente da casa de vocês tem uma parte do muro. Então vocês como família vão lá e reconstroem aquele pedaço. E todas as famílias trabalhando em unidade reconstruíram os muros. A fortaleza da cidade. Para você ver o poder que existe na família, quando a família tem um propósito, quando a família está vivendo no propósito e ela está em unidade. Deus te chamou para ter uma família. Ah, mas eu não consigo engravidar. Isso não vai ser mais um problema. Isso é totalmente possível. A minha esposa, quando a gente casou, a gente não podia ter filho. A gente foi descobrir depois de 1 ano de casado. E o meu maior desejo era ser pai, Silas. Não sei como foi para você, mas quando eu casei, meu maior desejo era ser pai. Meu maior desejo
era ter um menino, eu não falava assim, ah, tudo bem se vier menina, não tem problema, mas no fundo, eu queria ter um garotão, eu queria ter um menino. E eu falei para Deus. E aí quando o médico falou para minha esposa, olha, você não vai poder ter filho. O útero da minha esposa tinha secado, tava como uma uva passe. E ele falou assim, agora você vai fazer um tratamento que eu vou te passar de 1 ano aí, mas a gente precisa tirar teu útero. Eu falei para ele, essa é o seu decreto, mas eu tenho alguém que dá um outro decreto. O decreto dele é maior que o seu. A gente saiu do hospital e aí a gente ficou 1 ano. Fizemos um voto, eu e minha esposa. E quando a gente voltou, o médico ele pediu para fazer 3 vezes o exame, que ele não estava acreditando naquilo que ele estava vendo. Ele olhou, ele falou, não, peraí, eu vou fazer. Ele refez 3 vezes, ele achou que estava errado. Na terceira vez ele falou, eu não sei o que aconteceu, mas o teu útero, ele tá como de um fértil, como de uma adolescente quando chega na fase da mulher, tá amadurecida. Aí ele falou, eu não sei o que aconteceu. Eu falei para ele, eu sei o que aconteceu. O que aconteceu é que eu clamei a um Deus vivo, a qual o maior desejo dele é família, é construir família. E é por isso que ele fez o que ele fez. Não tem a ver com você, não tem a ver comigo, nem com a minha esposa, tem a ver com ele, porque é por ele, é para ele. E aí o meu filho tem um nome até de Rafael, porque é Jeová Rafa, aquele que cura. Jeová Rafa, aquele que cura. Então, quando você entende o poder que existe na família, nada vai te travar, nada vai deixar você estagnado. Na verdade, Você os quer. filhos são responsabilidade dele, né? A gente aprende todo dia aqui, Felipe, que filho é herança de Deus. Então, não existe ninguém mais que queira mais do que ele que você tenha filho. E é muito doido as histórias que a gente ouve aqui de que nunca se viu alguém que queria ter filho e não poder ter filho. E quando descansa, aí não pode ter filho e adota, aí quando a mulher descansa, entra naquela paz, aí ela vai e consegue ter filho. Então, eu tô vendo a Priscila aqui, Santana, Uhum. falar que aconteceu mais ou menos a mesma coisa com ela também. Eu tô vendo um monte de gente, vai falando aí, gente, vai falando aí. Tem gente aqui falando que quer mudar para cá, para viver e criar os filhos nessa ambiência. Se Deus orientar isso, amigo, larga tudo. Faz igual a mim, se ele orientar. Você estava falando, Felipe, que deixou lá o Santander porque via no futuro, não era um futuro que você queria, né? Gente, aqueles caras lá que chegaram no topo e enxergaram que lá no topo não tinha nada. E aí tinha aqueles olhos cinza de quem não tinha alegria em mais nada, de que aqueles que tinham enfermidade no corpo, enfermidade na alma. E foi justamente por isso que em 2018 eu também resolvi largar essa vida de executivo. Porque eu via meus filhos crescendo e falei, cara, eu não vou ter o mesmo arrependimento que eu ouço os pais tendo e falar que não viram os filhos crescer. Eu vou largar isso aqui hoje. E eu vou ser sincero, eu fiquei temeroso. Eu fiquei temeroso e falei, e aí? E se faltar algo para eles? Mas o que eu sempre falo, eu amo falar isso. Quando um nobre te convida para cear, para jantar, a conta não é da sua conta. E tudo que aconteceu foi direção dele. E o pior de tudo, ou o melhor de tudo, né? Eu fui surpreendido, ganhando muito mais do que aquilo que eu ganhava. Simplesmente por tomar uma decisão baseada em cuidar melhor da minha família, cuidar melhor dos meus filhos. E desde então, sempre que eu tenho oportunidade, eu não perco de pegar meus filhos no colo, de olhar nos olhos deles e abaixar e falar com eles. E agora, com essa escola, isso encaixou uma pecinha assim que faltava, sabe, Felipe? Era uma dor. A gente tem uma dor aqui em casa que a gente viveu com o Davi, que é meu filho mais velho, meu primogênito, que foi um bloqueio que ele teve na escola, por causa de professores mal treinados, professores que não deveriam ser professores. E é por isso que essa escola queima tanto no meu coração.
E o mais doido de tudo, Felipe, é que isso, desde que eu tô aqui, é o projeto que mais queimou no coração de todo mundo, mais tem gerado engajamento, mais tem gerado, o coração das pessoas tem vontade, desejo de estar aqui, ajudando de uma forma ou de outra. Eu nunca vi um engajamento tão grande, pessoas querendo largar tudo para vir para cá, por causa dessa escola. Porque É tem a ver com verdade. família, porque tem a ver com a educação de filhos. E aí, ao mesmo tempo, a gente já está lançando uma plataforma que é sobre família. E aí o Felipe vem cá e fala sobre família. E ontem eu ia falar sobre uma coisa, acabei falando sobre família, sobre paternidade. E Deus está falando para a gente falar sobre família. Existe uma coisa que eu aprendi, Silas, quando você vai estudar a Ó, a Bíblia. Maura, deixa eu só responder lá. A escola em outros estados, Maura, eu tive uma visão do mapa do Brasil. E nesse mapa do Brasil ia surgindo vários pontinhos, igual aquele do Google Maps. E aí, em vários lugares do Brasil e do mundo. Então, eu tenho um problema muito sério com visão. Quando eu tenho uma visão, ela sempre se cumpre. E pode ter certeza que no Brasil inteiro nós vamos ter essa escola. Ó, e uma coisa que eu observo muito, Silas, eu sou um cara que eu gosto de observar. Você deve me ver assim. Eu não falo muito em reunião, eu fico na minha, porque eu entendo que eu preciso observar muito as coisas. Sim. E na inteligência bíblica, na Bíblia, quando você está lendo a Bíblia, você começa a perceber que existe muito, o autor está colocando muito uma palavra, ouvir tal coisa. De repente lá, se você ouvir, daqui a pouco, se você ouvir, peraí, tem algo que ele está querendo falar. Uhum. Tem algo que está querendo ser revelado naquele código da Bíblia. Então, quando você começa a viver um momento onde, de repente, uma palavra começa a ser entoada em várias esferas de todos os lados, de todos os cantos sobre a sua vida, existe algo que Deus está querendo falar. Existe algo que Ele está querendo fazer sobre aquilo. Entende? Família, educação. Educação é a esfera onde eu atuo muito forte. Uhum. Família também. Porque eu e minha esposa, nós passamos por muitos processos, nós passamos por muitas coisas para chegar onde a gente chegou. E quando a gente olhou para isso, eu entendi que eu precisava governar sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu olhei para tudo isso e falei, uau, eu preciso me posicionar, eu preciso fazer. Quando eu saí do banco, eu olhei para minha casa e falei, cara, eu preciso ter um sustento. Mas olha só, eu tinha tido uma visão, Deus me mostrou uma visão. Eu estava numa ponte, numa rampa, na verdade. E como correndo e olhando, e tinha um cara de branco, como se fosse Jesus. E ele estava fazendo assim, tudo em câmera lenta. E eu escutava barulho de crianças dando risada e correndo. E tudo em câmera lenta, Silas. E de repente eu olhava para trás. Quando eu olhava para trás, eu via uma multidão de crianças. E eu fazia assim com o braço, tipo, vem. E aí eu olhava para frente de novo e eu estava muito perto desse homem. Quando eu estava chegando perto dele, ele olhou para mim e falou assim, ó, te apontou para cima. Era uma rampa que fazia assim, depois ela fazia assim. E ele me direcionava para cima. E eu olhava para o lado e continuava correndo e tinha alguém lá em cima. E era o pai. E quando eu chegava lá perto, aquelas crianças todas olhavam para trás, vinham para mim. Eu olhei para trás, aquele homem abraçando algumas crianças, outras se correndo direto junto comigo, tudo em câmera lenta. E eu então entrava e aí era uma luz, um clarão. E eu entendi, eu tive a visão de que Deus me chamou para uma geração. Só que eu não tive discernimento dos tempos. Eu quis fazer tudo sozinho. E eu coloquei minha família em risco, porque eu quis fazer tudo sozinho. Eu quis dar mais atenção a cumprir propósito, a ir para cima da visão, do que a olhar para a família. E muitas vezes você está fazendo isso. Deus te deu algo, você que está nos assistindo, Deus te deu algo, Deus falou algo para você, e você está deixando a tua família de lado porque você quer fazer aquilo que Deus me chamou, é o meu chamado, é a minha missão. Você precisa tomar cuidado com isso, porque eu quis fazer dessa forma. E isso me levou à falência. Porque eu saí do banco, eu investi tudo. Eu peguei tudo que eu tinha de recurso, casa, investimento, apartamento, carro. Eu peguei tudo e eu coloquei nesse projeto. Abri uma empresa, eu ia nas escolas, dava palestra nas escolas, trazia a turma para dentro da empresa. E aí eu ensinava essa galera a construir o caminho para o futuro, a visão de futuro.
E aí, nesse momento, essa galera não tinha dinheiro para pagar. Eu falava, tá bom, foda-se. O importante é que você foi restaurado. Agora eu vou para outra escola. Aí eu fazia viagens, estava tentando acessar um MEC. E aí me conectei com a Aline Cardoso, que é a ministra do Trabalho do Estado de São Paulo. Eu conectei com a Associação Comercial do Estado de São Paulo. Eu me tornei conselheiro, comecei para cima de tudo isso. E quando eu cheguei no MEC com o modelo de escola pronto que eu tinha, os caras me barraram. E aí quando eu vi, Silas, aquilo foi uma desilusão. Eu tentei fazer tudo sozinho e eu deixei minha família. Eu entrei naquela época também no marketing multinível para poder ter mais conexão. O único lugar que eu tentei conexão foi no marketing multinível. Eu não tentei mais nada. Mas porque tinha uma pessoa lá que era do governo e eu queria alcançar essa pessoa. E aí naquele momento, quando eu vi isso, quando eu olhei para trás, eu vi que eu já tinha enterrado meus patrimônios, já tinha perdido tudo. Eu me vi tendo que estar com tudo ensacado dentro de casa. E pensa, eu com meu filho pequeno, um apartamento tendo que devolver, sendo despejado, literalmente. Eu olhei para tudo aquilo e eu falei, e agora, Deus, o que eu faço? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Aí eu olhei para minha esposa, eu olhei para o meu filho e eu tive que tomar uma decisão, fazer uma escolha. Naquele momento eu chamei meu filho e eu falei, filho, ele não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, filho, a gente vai viver uma aventura. O papai e a mamãe vai passar uma aventura com você. A gente vai lá para casa da vovó e a gente vai ficar uma temporada lá. Vai ser uma aventura nossa de super-herói. Aí ele ficou animado, ele queria ir. Porque o meu maior receio era bloquear o meu filho. Eu não sabia, eu não usava essa palavra bloqueio. Mas o meu maior receio era causar traumas no meu filho. E quando ele falou, beleza, e eu não tinha dinheiro, Silas, para o caminhão de mudança, pegar as coisas em casa e levar para onde eu tinha que ir. Eu ia distribuir as coisas em algumas casas. A casa da minha irmã, da minha mãe e da minha sogra. Eu tive que chegar na minha sogra e falar para ela, pensa, cara, já todo estruturado, o cara com mais de 6 diplomas, com um nível superior, conhecimento, e o banco, Silas, quando eu abandonei o banco, outros bancos me chamavam, os caras estavam me chamando, e eu queimei as pontes, literalmente, queimei os acessos, botei fogo no barco, botei fogo em tudo que podia me lembrar e me trazer, independente das circunstâncias, eu falava, eu não vou voltar, eu não vou olhar para trás. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Eu entendi, eu falei, eu vou para cima. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que isso não é o meu destino. É parte do processo. E eu larguei. Naquele dia eu fiz uma oração, falei com Deus e Deus abriu uma porta. Uma pessoa quis fazer uma conversa comigo, uma mentoria, e foi o valor que eu precisava para a mudança no dia seguinte. E no dia seguinte eu entendi a mão de Deus, vi a mão de Deus aí. A gente foi e eu fiquei. E eu comecei nesse processo de falência, eu fui dormir de favor na casa da minha sogra, no sofá da sala dela. Eu, minha esposa e meu filho. E a sala dela ainda era o salão de cabeleireiro dela. Ela trabalhava ali. E aí, como que você faz? Como que você faz para cuidar da sua família, para ser um governante, para governar? Como que você faz para ser o patriarca? E no começo eu tive alguns conflitos internos. Mas eu entendia quem eu era. Eu tinha, aquele momento, a circunstância era das piores. Mas emocionalmente, espiritualmente, todo o processo que nós passamos, eu tinha clareza. Eu tinha paz no meu coração. Eu entendi quem eu era. Eu só não tinha aquilo que era meu, porque eu precisava fazer algumas coisas. E foi o processo. Em um ano, eu saí do sofá para ser sócio de a maior empresa da América Latina no segmento, dentro do tempo que nós temos de vida. Uma empresa multimilionária. E nesse processo, eu nunca deixei, eu falei, eu nunca mais vou deixar minha família. Eu nunca mais vou soltar minha família e vou dar atenção para aquilo que Deus me chamou e esquecer a família. Porque Deus te chamou para um relacionamento. O teu chamado é para se relacionar com Ele. E isso tem a ver com família, relacionamento. E quando você começa um processo de relacionamento, você tem intimidade. Tem muitos de vocês aqui que precisam ter intimidade com os filhos de vocês, intimidade com os cônjuges de vocês,
vocês se relacionam, vocês dormem, vocês assinaram um contrato de casamento, vocês dormem junto, vocês têm um momento com os seus filhos, mas vocês não têm intimidade. Intimidade é o que vai, de fato, gerar identidade. E quando você tem identidade clarificada, você gera frutos. Muitos casais se separam porque eu aconselhei alguns casamentos já. Eu e minha esposa, nós já demos curso para casais. E uma coisa que acontecia, Silas, em comum, não sei se você já pegou isso, mas você falava, por que vocês brigaram? Qual que é o motivo da briga de vocês? Eles Não sei. não sabem. Por que você tá assim com a sua esposa? Ah, aquele sentimento, aquela raiva, aquela mágoa, ele nem sabe a causa. Porque não é uma coisa, é uma série de coisinhas que você vai dando brecha. E você não deixa com que. Não resolve. Não dorme você dorme sem resolver aquilo. Então é importante você que quer governar sobre todas as coisas, principalmente entender que você precisa governar sobre a sua casa, sobre a sua família. Essa é a coisa principal. Ô Felipe, você cometeu um erro lá atrás. E o que chamou minha atenção foi você disse, eu sabia quem eu era. O erro que você comete não define quem você é. Deixar de entender quem você é o maior erro que você pode cometer. Todos os outros, você pode voltar atrás, você pode reconstruir, você pode consertar. Agora, esquecer ou deixar de saber quem você é, esse é o pior deles. Agora, você cometeu aquele erro e deu tempo de voltar atrás. Aí você só teve que passar por um processo. Então, os erros, eles não definem quem você é ou não definem o seu destino. Pior que muita gente, muitos pais principalmente, cometem alguns erros e eles acham que aquilo ali vai definir o resto do destino da vida deles. Então, se você cometer algum erro com a sua família, algum erro com os seus filhos, a bateria está dando sinal, mas já deu tudo certo. Se você cometeu algum erro aí com as pessoas que são a sua base, hoje ainda é tempo de consertar. Talvez você cometeu um erro hoje com a sua esposa, ontem com seus filhos, ainda é tempo de consertar. O governo nada mais é do que você entender que você tem a liberdade de tomar qualquer decisão, inclusive de tomar a melhor decisão. Inclusive de tomar a decisão de mudar o rumo. E não ficar preso a nenhum erro do passado, não ficar preso a nenhuma coisa que você fez que talvez magoou um filho, que magoou a esposa, o esposo. Muitos pais cometem erros com os filhos e deixam, e o filho cresce e vai até a fase adulta por orgulho de voltar atrás e pedir perdão, por exemplo. Olha o Willi Osinaga, que o Willi estava ontem lá na mentoria com a gente, na imersão. O dele foi pesadíssimo também. E se você me permite aqui, Willi, tinha uma parada com o pai. Eu nem lembrava disso, mas ele também. Se você está vendo que a maioria dos problemas das pessoas na fase adulta tem a ver com essas pessoas de liderança, mas principalmente com os pais, você que está com seu filho agora, treinando ele, talvez seja a hora de você realmente rever como que você tem feito esse treinamento para que a geração seja mudada a partir da geração dele. Talvez você entrou nessa live aqui simplesmente para ouvir que está em tempo ainda de você mudar o rumo da educação dos seus filhos, mudar o rumo de como você trata a sua família, mudar o rumo desse orgulho que tem aí dentro que te impede de tomar novas atitudes. Não cresça, não permita seu filho crescer para que certo dia ele tenha que resolver isso com outras pessoas. Tem como resolver sim, mas você vai deixar ele sofrer muito.
Por que você não resolve o problema antes dele acontecer? Por que você não resolve É o muito mais problema barato, antes né? dele? É muito mais barato. É dolorido. Eu podia ver a dor nos olhos desses homens. O William é um cara de quase 1,90 m também. E eu podia ver ele chorando ali e resolvendo umas situações. Caramba, isso me toca. E o William, depois que aconteceu aqueles desbloqueios com vocês lá, aqueles desbloqueios com você, com o Jonatas, minha maior vontade era voltar para casa e pegar meu filho no colo. Ó, E fazer aquilo que faltou às vezes com o pai de vocês. Às vezes uma história de outra pessoa, ela serve para mudar a nossa história. E talvez você está nessa live aqui, ó, já passaram aqui algumas centenas de pessoas aqui por essa live. Talvez você está aqui hoje só para isso, para mudar um rumo, um caminho, uma atitude com a sua família. Talvez você entrou aqui só para pegar isso. Ó, o Rodolfo, eu precisei liberar o perdão para poder falar sobre perdão. E o mais doido é que esses caras foram desbloqueados ontem, eles vão ser usados justamente nessa área. A ferida que foi curada neles e virou uma cicatriz agora é remédio para outras pessoas. esse é o código para você que está aqui hoje. Nós estamos falando sobre governo. E governar sobre a tua família é a base de tudo. É a base para qualquer outro governo. Governar sobre sua família. E você que é pai, você que é mãe, você que é casado, sabe? E você que é casado e que está desistindo do teu casamento, eu quero deixar um código aqui para você. Imagina que você é homem, você que é homem casado, ou você que é mulher casada. Você está com a sua família no meio da guerra. Vocês estão ali na trincheira. E você que tá querendo deixar o teu casamento, é como se você estivesse deixando eles lá. E você tá fugindo. Você tá deixando eles para morrer. Essa é a tua responsabilidade. De que adianta você deixar com que as brigas, ou os desentendimentos, ou as traições até que aconteceram, elas serem mais fortes do que a vida. Do que a vida que existe entre você, seu cônjuge e seus filhos, entre essa trindade, essa tríade. Sabe, casamento é algo que Deus instituiu e é a coisa mais importante. Não importa o que aconteceu. Não importa se você passou por um processo de desconfiança. E esse é um pilar muito importante no casamento. Não importa se houve um problema de quebra de confiança, não importa se houve traição, não importa o que aconteceu. Ah, Felipe, mas você não conhece, eu fui humilhado, eu fui humilhada. Cara, você acredita que Jesus também foi humilhado? Ah, mas Jesus não foi traído. Cara, Jesus não foi traído. Ele pode não ter sido traído por um cônjuge, mas ele foi traído por uma outra pessoa. Ele passou pelo processo de traição. Sabe, ele morreu na cruz para levar todas essas culpas, todos esses sentimentos que você sente e trocar isso, trocar suas vestes, tirar essa veste de tristeza e colocar sobre você uma coroa de alegria. Entende? Quando você tem maturidade, quando você entende que às vezes a fraqueza do cônjuge, a fraqueza do outro lado, essa pessoa só precisa ser preparada. Se você tem maturidade, você vai ajudar ela a passar por isso. Você vai ajudar ela a se tornar alguém maduro. Se um homem te traiu, você vai ajudar ele a ser um homem de verdade. Se a mulher te traiu, você vai ajudar ela a ser uma mulher de verdade. Sabe? É mais fácil abandonar do que você... E aí você vai carregar isso pro resto da vida. Do que você agora reconciliar isso. A família é a base de tudo. E o governo começa aí. Eu conheço homens que eles são tão miseráveis que a única coisa que eles têm é dinheiro. Já passaram por 3, 4, 5, 6, 7, 8 casamentos. E não conseguem. Ah, eu sou muito bom em um casamento. Não é, porque você já teve 7.
Então, assim, isso significa que você não está passando, está reprovando em todos. Então, não tem a ver com você. Tem a ver com que Deus chamou você, essa pessoa que está contigo, a fazer algo. E essa ambiência que nós falamos aqui, que vocês estão aí, vocês estão escutando, estão vendo, esse ambiente que nós temos aqui, que nós aprendemos, esse acesso que nós tivemos, você também pode ter, você também pode passar e ter esse acesso aqui com a gente. Tá? Então, sobre esse governo, sobre o governar sobre todas as coisas, governar sobre a família existem alguns pilares importantes que você tem que parar. Eu quero deixar essa dica para você aqui, para você parar e para prestar atenção. Primeiro, é o financeiro. Você precisa ter unidade. Não adianta andar em união. Unidade é os dois terem uma única conta, uma única planilha, um único lugar que vocês enxergam tudo. Um tem que saber o que o outro ganha, sim. Vocês têm que e tem que ter o cabeça que vai administrar isso. O segundo pilar é a confiança, é a comunicação. É importante vocês terem essa comunicação um com o outro, essa cumplicidade, porque a quebra de confiança também pode acabar com o casamento. Então, dá uma revisada. Se você vê que você está na corda bamba em algum desses pilares. E o terceiro é os princípios. É deixar Deus ser o centro. É ser cristocêntrico. É deixar com que Cristo seja o centro da tua família, da tua casa, do teu casamento, do teu relacionamento com seus filhos. E como eu deixo Cristo ser o centro? Instalando princípios, colocando princípios. Com um relacionamento com seus filhos, não é brigando, é questionando, fazendo perguntas, entendendo ele, entendendo os sentimentos, as emoções, é cuidando do corpo, da alma e do espírito. O casamento, 3. Você tem que cuidar do teu corpo. O seu cônjuge tem que cuidar do corpo dele. Você tem que cuidar das tuas emoções, ele também. E você tem que cuidar do teu espírito, o relacionamento com Deus. Entende? Esse cuidado, esse cuidado vai instalar esses princípios. E você tem esses três pilares que deixa em pé. Você tem sustentação. Você consegue sustentar o casamento quando você está firme nesses três pilares. E você que está aqui com a gente, está entrando agora, nós estamos falando sobre governo, essa live vai ficar gravada aqui. O Silas soltou muita coisa, muitos códigos e falando sobre governo. E você que quer participar, quer estar com a gente no dia 20 agora de outubro, nós vamos fazer uma palestra aqui. Silas, eu quero te convidar, viu? Vê como está a tua agenda aí. Se você estiver disponível, eu queria que você participasse. E nós vamos falar sobre governar sobre todas as coisas. Né? O governo sobre todas as coisas. Você no digital, governando sobre todas as coisas. Inclusive família, inclusive sobre isso. Se você quiser viver essa ambiência, aqui no link da bio você vai encontrar, na minha bio, você vai encontrar o link da palestra. Essa palestra vai ser presencial. E eu conto com... Eu vou contar coisas e o Silas também vai estar ali. Ele não sabia, mas se ele tiver a agenda dele livre, ele está aqui convidado para participar. E a gente vai falar sobre esse governo, sobre governar sobre todas as coisas. E você vai pegar essa ambiência. Você vai ver que o acesso vai te dar ambiência. E aí essa ambiência vai te trazer um novo nível, um next level daquilo como você pensa. E você, infelizmente, não vai voltar igual você chegou. Você vai arranjar um grande problema para você. E é um problema que muita gente quer, né, Silas? Exatamente. Felipe, nós temos que caminhar para o final aqui, porque minha bateria está com 5%, mas foi muito bom estar aqui falando sobre isso, que realmente é algo que queima meu coração. E engraçado que a esposa do Will estava aqui e mais uma vez eu me lembrei que eu não tinha lembrado que o problema que ela desbloqueou ontem também tem a ver com paternidade. É Você não surreal. pode bloquear seus filhos, gente. É Você tem que surreal. aprender aquilo que você depois, enquanto você está na ignorância, tá tudo bem. Depois que você passa da ignorância, você tem que tomar um grande cuidado. Você não pode levar, você não queira que seus filhos vivam aquilo que você está vivendo. Vamos ser intencional nisso. É isso aí. Felipe, obrigado pelo convite. Esse assunto foi muito, muito massa. Eu que Eu agradeço, sempre cara. entro aqui nessas lives de uma maneira e saio de outra. Isso aqui, estar falando com vocês, constrói algo dentro de mim, constrói algo dentro do Felipe, está transbordando, sempre enche mais os nossos celeiros. Então, que hoje nós
não passemos apenas palavras para vocês, mas nós queremos passar aqui uma energia para que você realmente possa fazer algo diferente na sua família, para que você possa seguir rumos diferentes com sua esposa, seu esposo, com seus filhos, para que lá, naquele futuro, seus filhos não precisem resolver problemas que foram causados agora. Que você faça realmente uma excelente educação para os seus filhos, que você transforme eles realmente em generais, para que no momento certo eles possam guerrear. Hoje você entrou aqui justamente para pegar uma energia e pegar algo que vai mudar o rumo aí. E todo dia você pode mudar o rumo da sua casa, dos seus filhos, só basta você decidir. E isso sim te transforma num super pai, numa super mãe. Não aquilo que você já está preparado, aquilo que você já sabe, mas aquilo que você está disposto a aprender. Obrigado, Felipe. Segunda-feira, o dia 19 é que dia? Terça? Dia 20 vai ser quarta-feira. Dia Quarta-feira, 20. né? Quarta-feira. Quarta-feira é a sua, dia 19 na terça-feira é a minha palestra, então nós estamos juntos. Eu Tamo espero que a junto. E gente você, ó, veja vocês lá, tá bom? você que quer ter essa ambiência, dia 19, dia 20, procura na agenda da plataforma, tem várias palestras, você pode participar de todas elas e vai ser esse acesso vai gerar uma ambiência muito forte. E antes da gente encerrar, eu queria só fazer uma oração aqui. Eu não sou de fazer Claro, oração na live, não faço isso, mas eu senti no meu coração aqui. E você que que está em massa. casa aí, eu quero que você receba isso agora no teu coração e eu quero ver esse testemunho, tá? Pai, eu te agradeço, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom. O tempo todo o Senhor tem sido bom conosco. Eu oro agora, Espírito Santo, para que em cada casa, cada lar que tem aqui, que está sendo representado, que a tua presença ela seja tão intensificada agora, que corações possam começar a queimar agora. Eu declaro cura agora, onde essas pessoas estiverem. Toda a enfermidade, que o Senhor possa manifestar o teu amor de tal forma que pessoas sejam curadas agora. Eu declaro cura agora. E essa cura ela é real. E é a cura nas três esferas: no corpo, na alma e no espírito. E corações que estão amargurados possam começar a ser curados agora. Que o teu fogo, o fogo do ourives, possa começar a queimar agora em cada um desses corações. E esse sentimento, aquilo que está manchando, aquilo que está deixando o coração impuro, esse possa ser derretido e possa sair fora. E esse coração possa ser purificado agora. Corações que estavam com intenções de prejudicar a família agora, de tomar uma decisão ruim para a família, eu declaro agora que o Senhor venha com teu fogo, Pai, o fogo consumidor, e consuma cada um desses corações, cada uma das vidas representadas. E eu declaro, Senhor, um milagre. Eu declaro, Senhor, o acesso ao Kairos, que aquilo que hoje, nesse sábado, essas pessoas começaram a buscar, e algumas famílias acordaram na sua mesmice, no seu modo automático, e alguns estão indignados e estão buscando respostas, que essas respostas possam vir agora, Pai. Nós te agradecemos, e eu declaro mais o teu amor. Manifesta o teu amor, Pai. Paizinho, o teu amor por cada uma dessas pessoas, que eles sintam isso no lar deles, na casa deles, que aquilo que o Senhor tem para cada um deles hoje eles possam acessar essa prova de amor. Obrigado, Pai. E você que está aí, eu quero que você faça algo diferente hoje, que você faça algo que você não tinha programado com seus filhos, com a sua esposa. Você vai fazer algo diferente, algo que vai ser intencional. Deixa o celular de lado, deixa as preocupações. Você vai pegar seu filho, você vai olhar e você vai entender. Eu quero que você enxergue o coração dele. Não só o que ele está falando e nem só o que ele está demonstrando com os movimentos. Mas eu quero que você enxergue algo no coração dos seus filhos. Eu quero que você enxergue algo no coração do seu cônjuge hoje. Você vai fazer algo inusitado pela sua família. A Essa é a Aline que tarefa está de hoje. aqui escreveu um negócio que foi muito massa. Às vezes os pais acham que tem que levar os filhos na Disney, né? Ela falou o seguinte: ontem eu, meu esposo, a Aline e o Humberto são alunos meus de uma mentoria, e ela está falando que na volta da escola eles tomaram um banho de chuva. Gostou E demais.
É uma coisa simples, não gasta dinheiro. E ela falou, tem certeza que o Heitor teve um dia memorável. São coisas simples. Não precisa de nada muito rebuscado e nem de muito dinheiro para você fazer seu filho lembrar o resto da vida desses momentos. Vamos tirar uma print aqui. Bora. Não posso esquecer, né? Show. Silas, mais uma vez, muito obrigado por aceitar esse convite e aceitar essa missão, né, de trabalhar com famílias, né, de ser um general, alguém que governa sobre essa esfera. E se a gente governa sobre essa esfera, nós governamos sobre todas as coisas. Parabéns a todos vocês que estão aqui, que decidiram governar sobre suas casas. Tomem um governo. Não importa. Eu quero falar um negócio para vocês. Não importa o estágio que esteja a sua família hoje. Você pode sim governar. Ontem eu falei com um cara que estava separado há 7 meses da esposa. Ele largou esposa e filho. E ele voltou, está 3 meses junto de novo. Então essa é a nossa missão. Esse é o nosso propósito. O maior propósito de todos é o relacionamento. É o relacionamento com Deus. Família, gente. É isso. Se deixar, a gente fica falando aqui, mas somos intencionais com o nosso tempo. Eu quero que você seja intencional com o teu tempo hoje. Invista ele, não gaste, tá? Como que eu sei que eu estou investindo? É você ver que você está construindo o futuro. Quem gasta tempo só faz coisas. Assim, no final do dia, você tem a sensação de que parece que não aconteceu nada. Tá bom? Deus continue abençoando vocês, todos vocês. Silas, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus continue te usando como instrumento nas mãos dele, onde você passar, cara. Você continue sendo essa pessoa incrível que você é. E nos vemos em breve. Já é. Obrigado, pessoal. Estamos juntos, como sempre, até depois do fim. E que hoje você seja tocado. Valeu. Uau. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.